Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, só esclarecendo que esse estudo é para aquelas pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita ou estudar o Livro dos Espíritos, independente da religião, também aquelas pessoas que querem acompanhar para se aprofundar um pouquinho mais, porque é sempre bom fazermos esses estudos, porque nós vamos conhecendo melhor, vamos, às vezes, pontos que nós não tínhamos observados, então, enfim, né? E é muito importante porque nos leva ao entendimento da finalidade da nossa existência na Terra, por que reencarnamos, por que da vida, por que dos conflitos existenciais, por que nascemos num planeta ainda de tanto sofrimento, de tantas diferenças sociais, enfim. Então, esse é o propósito. Então, vamos continuar aqui. Eu parei na 33, agora eu vou falar da 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: esta opinião é exata. Falta acrescentar que, também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que torna-se transparente e vice-versa. Então, é pela aglomeração das moléculas que vai acontecendo aí a constituição da matéria. Então, o fluido cósmico, ele traz aí todos os elementos que são passíveis de modificações para formar tudo que existe no universo a nível físico e a nível extrafísico também, como eu já disse anteriormente, que é a matéria que vibra em outra dimensão que os nossos olhos não veem, mas que elas existem, como, por exemplo, as cidades espirituais, o corpo espiritual, que é o perispírito, que é feito de uma matéria sutil. Então, tudo tem ali força, movimento, através da aglomeração de átomos, das moléculas que elas vão se juntando, enfim. Vamos lá para 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Então, como é que nós vamos perceber isso? Né? Somente uma investigação científica através dos telescópios, né? dos aparelhos que podem medir tudo isso, que eles podem então verificar isso. Nós já temos aparelhos mais sofisticados hoje em dia, que era diferente da época do Kardec. Então, 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Então, aquela molécula elementar é aquela que é retirada do fluido cósmico, que vai sofrer modificações para formar outras moléculas. Então, quem quiser se aprofundar, estude um pouco sobre química, né? Não sou formada em química, mas estudo um pouco sobre química, a tabela periódica, as transformações, para entender um pouquinho mais. Então, vamos aqui para o item 4, espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe limites para ele? O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito, em todas as coisas. Não é a vossa pequena esfera que podeis compreender. Então, se a gente perceber o nosso universo, hoje tem a teoria de multiverso, de universos paralelos. Então, se a gente perceber, a nossa galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sóis com seus planetas em volta, e só na nossa galáxia, que é uma das menores, a Via Láctea,
Mas a gente sabe que aquilo que nós conseguimos detectar lá através dos aparelhos, dos astrofísicos, existe bilhões e bilhões de galáxias. E além disso, e depois. Então isso nos dá essa dimensão de infinito e de universos paralelos. Então, se a gente perceber o nosso universo, segundo aí as teorias, ele surgiu há 15 bilhões de anos, tá? E antes. Então, existem universos que devem ser muito mais antigos do que o nosso universo, com certeza. Então, vamos aqui, terminando aqui a resposta. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância, a que o pensamento pode conhecê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até o infinito. Porque essa alguma coisa, mesmo que fosse vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, não existe, por exemplo, nada que seja vazio. Então, aquilo que nós conseguimos ver, enxergar como vazio, existe os mundos espirituais, que nossos olhos não percebem, mas que eles existem. Então, 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, foi o que eu comentei. Não existe vazio, tudo é preenchido. Então, por hoje é só. Se gostaram, compartilhem, para que outras pessoas possam também acompanhar nossos estudos. Muita paz a todos, muito obrigada.